existe uma verdade que poucos homens querem aceitar, mas tem que encarar, né? É a vida. Se você não está dentro do padrão estético, né, que muitos desejam, você pode ser a melhor pessoa do mundo. Porém, se não estiver dentro dos padrões aceitáveis, entre aspas, você é automaticamente descartado. E o fato que esse assunto ganhou muita repercussão pelo debate que teve, né, do um treinador versus 30 gordos, que gerou meio que uma pauta, principalmente, né, voltado para o público masculino, quando eles se enxergam, né, como pessoas acima do peso, quando eles estão naquela fase de adolescência, na escola, e porque muitas vezes eles são ignorados, mesmo sendo pessoas incríveis. Olha, pensa um pouquinho aqui comigo. Você possivelmente conhece um cara legal, ou até mesmo é você, educado, engraçado, um bom amigo, uma pessoa boa de verdade. Mas quando o assunto é relacionamento, parece que o jogo é diferente. Parece que suas qualidades somem diante de um detalhe que na sociedade atual ainda preza por isso. Então, para vocês refletirem um pouco mais, explica esse ponto para mim, o porquê homens e adolescentes acima do peso, mesmo sendo pessoas incríveis, carinhosos e um coração gigante, têm tanta dificuldade para conseguir relacionamentos. Ah, e antes de mais nada, você pode estar pensando, é mais um maluco aí falando besteira, coisa que tentando mascarar a verdade. E não, cara, eu quero que você saiba que eu vou abordar aqui minha opinião pessoal, também com base em estudos, dados científicos reais e principalmente, né, muita empatia, lógico, mas também eu não posso deixar de falar aqui uma verdade que poucas pessoas gostam de aceitar e muitas vezes vai refletir no jeito que você vai encarar sua vida, entende? E também não posso deixar de falar aqui que esse tema de vídeo foi sugerido pelo inscrito Fred Podcast, que basicamente, né, ele sugeriu esse tema porque homens e adolescentes acima do peso não conseguem namoradas mesmo sendo pessoas boas. E se você conhece uma pessoa ou até mesmo é você que já passou ou está passando por coisa parecida, comente aqui, eu já vi. E antes de começar o vídeo, não se esqueça principalmente do seu like, que é muito importante aqui para o engajamento do vídeo e também mostra para o YouTube que esse vídeo é relevante. E lógico, não se esqueça de comentar, compartilhar e se inscrever. E se você gosta do meu conteúdo, gosta dos meus vídeos que eu sempre trago aqui para vocês, se possível mesmo, deixa aqui um valeu demais, que vai me ajudar muito. E logo abaixo aqui na descrição tem um link que você pode acessar o Apoia-se para contribuir mensalmente com qualquer valor, que também ajuda muito, né, a me manter financeiramente, manter a constância aqui na publicação dos vídeos, melhorar as edições aqui do canal. E sendo assim, a gente vai caminhar junto nessa história. Então, chega de enrolação e vamos embora pro vídeo. Olha, vamos começar pelo básico aqui. No contexto da sociedade, querendo ou não, ainda funciona muito pelo aspecto visual, né, o aspecto físico. E eu não estou dizendo que é certo, que é errado, que é irreal, que é real de alcançar. Cara, mas não tem como a gente fingir que não existe, né, e que não vai ajudar ninguém, ok? Olha, só para dar também um paramento aqui para vocês, segundo pesquisas nacionais de saúde, atualmente no Brasil, temos uma taxa preocupante: 22% das mulheres e 18% dos homens estão com obesidade, enquanto o sobrepeso atinge 39% dos homens e 34% das mulheres. Cara, e esses números estão cada vez aumentando. E tem o primeiro ponto que ninguém gosta de admitir aqui: a atração física é sim importante na questão dos relacionamentos. Não é algo superficial, é puramente biológico. Estudos mostram que a atração física é a maneira mais comum que as pessoas usam para se aproximar uma das outras inicialmente. É o que desperta aquele interesse, né? O famoso apaixonou pela primeira vista, entende? Não que esse seja o fator determinante para ter um relacionamento duradouro, feliz, etc. Que eu já fiz outros vídeos aqui para vocês. Porém, a gente não pode deixar de falar aqui que é uma verdade que, né, pessoas não gostam de admitir que o fator estético, né, querendo ou não, influencia muito, né, no quesito relacionamentos, né, para você mostrar interesse para alguém, entende? Eu sei que pode ter gente argumentando que, no meu caso não foi isso, aquilo, eu sou uma pessoa X, Y. Eu não estou falando especificamente da sua experiência de vida, né? Esse é mais um argumento anetódico, mas sim de uma maneira geral.
A biologia, os estudos não mentem, e também outros estudos mostraram que o padrão estético influencia até diretamente nas percepções de valor social e até da competência. Isso significa que mesmo inconscientemente, né, a maioria das pessoas tende a julgar quem está acima do peso como muitas vezes menos esforçadas ou menos atraente, lógico, baseado em estudos, ok? Né? Deixando claro aqui para as pessoas não entenderem errado. E um complemento disso, existe, né, a diferença que possivelmente você já viu entre mulheres e homens nesse quesito. Tem pesquisas que apontam que, né, no mercado de namoro, mulheres costumam ter mais opções de parceiros interessados, mesmo quando estão acima do peso. Já o homens, em contraste, nesse mesmo cenário, sofre uma redução muito maior no interesse recebido. E isso, na minha opinião, acontece, né, também baseado em estudos, é meio que culturalmente, né, ainda existe uma pressão estética muito mais sobre os homens, né, quando se trata do flerte, né, da conquista. O que pesa não é só a questão do corpo, né, mas que ele simboliza, né, muitas vezes um corpo estético, né, mostra inconscientemente para a mulher, né, o homem que tem disciplina, saúde, vitalidade, que tem muitas vezes foco naquilo, entende? Tem compromisso. Ou seja, né, quando um homem, um adolescente que está acima do peso, em determinados fatores, em determinados campos da vida, né, na escola, no trabalho, eh, em festas, isso, aquilo, na baladas, muitas mulheres associam isso, mesmo sem perceber, né, porque eu falei pra vocês, a falta, muitas vezes, do autocuidado ou até de ambição, né, a falta de foco. É injusto, eu sei, claro que é, mas é um reflexo de como a sociedade ainda lê esses sinais externos. E quando um homem, um adolescente, que eu posso falar por mim mesmo, né, com experiência própria, na minha fase da infância e da adolescência, eu já fui uma criança muito com sobrepeso, bem, bem, bem mesmo, sabe? E principalmente, né, para os homens em geral, independentemente da idade, tem aspectos, né, psicológicos que afetam quase uma forma total eles. Questão da autoestima que despenca lá embaixo. E eu não estou falando de mimimi, vitimismo, isso e aquilo. Cara, tem dados concretos, né, e também minha experiência própria. Várias pesquisas científicas mostram que homens, né, com obesidade apresentam índices significativamente mais altos de ansiedade, estresse, baixa autoestima. E aí entra naquele ciclo perverso, né? Quando a sua autoestima está baixa, você automaticamente se torna mais recluso, você sai menos, evita situações sociais, tem medo de julgamento, até na questão da escola você sofre certas perseguições, né, que eu vou falar assim, né, que eu vou falar desse jeito para não censurar, mas vocês sabem muito bem que acontece no ambiente escolar, que eu também já fiz vídeo aqui. E tem outro estudo mais recente que apontou que pessoas obesas, né, têm uma tendência muito maior ao isolamento social. Elas saem menos de casa, participam menos de atividades em grupo, evitam fotos, evitam praias, festas. É meio que como elas mesmas se excluíssem das oportunidades de conhecer as pessoas. E aí vem aquela frase que todo mundo fala, né? Ah, mas o importante é o interior. A beleza é subjetiva. Cara, claro que o interior é importante, ok? Mas vamos ser realistas aqui. Na maioria das vezes, as pessoas precisam primeiro se interessar pela sua própria aparência, para depois conhecer seu interior. É cruel, talvez, mas é assim que funciona a vida, sabe? A nossa realidade é essa. E como na questão do que envolve o homem, né, que independentemente se o cara for o melhor cara do mundo, mas se ele for obeso, né, tiver sobrepeso, não só a aparência que muda, né, mas até mesmo se você reparar, a postura corporal muda como um todo. Também a forma como ele se comunica, a confiança até mesmo da própria voz muda. Você possivelmente conhece pessoas, com sobrepeso que tendem a falar mais baixo em grupo, sabe? Tende a se posicionar mais no fundo das fotos, muitas vezes tendem a evitar o centro das atenções, e isso não é coincidência, né, na maioria das vezes. Que nem eu falei pra vocês, a questão da baixa autoestima afeta diretamente a forma como você se apresenta ao mundo. E cara, isso é fundamental nos relacionamentos. A confiança é vista como atratividade, né, independentemente do peso, ok? Mas quando você não se sente bem consigo mesmo, né, principalmente os homens,
como você vai transmitir segurança para outra pessoa, entende? Tem um dado interessante de um estudo sobre relacionamentos com pessoas com obesidade, relataram sentir muito mais ansiedade em aproximações românticas, mais medo de rejeição e uma tendência a interpretar sinais neutros como negativos. Ou seja, elas meio que se auto-sabotam possíveis conexões antes mesmo de tentar. E aí entra outra questão. Quando você tem baixa autoestima, você acaba aceitando migalhas. Sabe aquela história de ficar satisfeito com qualquer atenção que recebe? Pois é, isso não é saudável e nem atrativo. E nesse ponto eu vou falar pra vocês uma coisa que muita gente não tenta conectar, né? Que é a questão da energia e vitalidade. Quando o homem em questão está significativamente acima do peso, não é apenas uma questão estética. É a questão da energia que diminui, seu fôlego diminui, sua disposição diminui para atividades rotineiras, entende? E cara, relacionamentos são sobre compartilhar experiências, compartilhar momentos. Sei lá, né, depende, lógico, de cada relacionamento, mas na grande parte das vezes que a gente vê por aí, casais, maioria, vocês podem ter eventos em família, sei lá, ela gosta de praticar atividades em geral, tipo esportes, como caminhada, trilha, até mesmo viagens normais, viagens, né, viagens em casal, brincadeiras. E quando você não tem energia ou até se sente limitado fisicamente, cara, você automaticamente se exclui de uma série de atividades que poderiam ser oportunidades de conexão do casal, entende? Além disso, existe meio que uma questão de saúde a longo prazo, né? Não é sobre ser cruel, é sobre ser prático. Quando alguém está considerando um relacionamento sério a longo prazo, elas pensam no futuro. E a pessoa que está acima do peso e, consequentemente, pode desenvolver uma obesidade, está associada a uma série de problemas de saúde como diabetes, problemas cardiovasculares, problemas articulares. E uma pessoa que está pensando em construir uma vida com alguém, talvez ter filhos, ela quer um parceiro que esteja presente e saudável por um tempo. É instinto de sobrevivência, sabe? É biologia. Mas, gente, eu não estou dizendo que isso significa que você precisa ser um atleta olímpico, um atleta de ponta. Não. Significa apenas que cuidar da sua saúde, né, demonstrar amor próprio, ter disciplina e responsabilidade são qualidades extremamente atrativas em qualquer pessoa, você aceitando ou não. Eu estou mostrando meu ponto, os dados científicos, que é para você acordar para a vida, cara. Eu sei que pode doer em certas vezes, né, de rejeição, porque já aconteceu comigo. Só que você tem que pensar assim, cara, não é apenas só uma questão de rejeição, amorosa dos relacionamentos, até uma questão minha, sabe? Se eu não cuidar da minha saúde hoje, amanhã ou depois, eu não posso estar aqui. Acho que a virada na minha experiência foi que eu estava tendo muitos problemas de saúde, a questão da autoestima que eu falei pra vocês, a questão até de caminhar um pouco, já me dava falta de ar, eu ficava muito doente. Então, eu parei e refleti comigo mesmo, cara, é isso que eu quero pra minha vida, entende? Eu não estou dizendo que eu sou melhor ou pior que ninguém, mas a verdade é que a gente tem que encarar a nossa realidade sem aquela moralidade, né, de autopiedade que muitas pessoas têm. Não, mas olhar o que é bom pra mim agora, o que é bom pra mim no futuro, entende? Isso que muitas vezes, né, os homens, como tema principal é eles, não querem aceitar, entende? Aí também sempre tem aqueles mitos, né, que as pessoas dizem, que meio que dão falsas esperanças para as pessoas. Que eu posso começar aqui dizendo que o primeiro delas seria aquele mito, né? Ah, a pessoa sempre vai me aceitar, vai me amar do jeito que eu sou. Cara, isso é verdade em pequenos defeitos, né? Tipo manias, personalidade, isso, aquilo. Mas quando estamos falando de questões de saúde significativas, estudos, dados científicos, opiniões de pessoas, até mesmo que você pode ter experiência com isso, as coisas são diferentes da realidade. O segundo mito é, só pessoas superficiais se importam com a aparência. E, cara, isso é uma grande mentira que inventaram para meio que ter um escudo, né? Se é assim que eu posso dizer. Cara, a verdade é que grande parte das pessoas, se não todos, se importam sim com a aparência, em algum nível, ok? Não totalizando, mas de uma maneira geral, é verdade. E o terceiro mito é, principalmente pro homem: ah, se eu for muito engraçado e carinhoso, a aparência não vai me importar. Olha, existem exceções que
podem quebrar essa regra, mas a personalidade é fundamental. Mas ela geralmente funciona como meio que um multiplicador, né, como uma espécie de multiplicador, não como um substituto real, sabe. Uma pessoa com boa aparência e boa personalidade sempre vai ter vantagem sobre alguém que só tem boa personalidade. É só você perguntar para várias mulheres que vai para várias mulheres, tem vídeos aí explicando, tem estudos científicos aí explicando que é uma verdade, entende? E o mais importante aqui, isso tudo que eu falei pra vocês não significa que você está condenado, né, se que você já está condenado, não. Significa que você precisa encarar a verdade, encarar os fatos, né, não apenas aquela opinião das pessoas alheia, que muitas vezes tem certa verdade. Significa que você precisa ser estratégico, né, e realista sobre como se posicionar no quesito no mercado dos relacionamentos, no quesito até mesmo do seu próprio bem-estar, entende? Da sua própria saúde como um todo. Mas enfim, para encerrar esse vídeo, a grande verdade é essa: homens e adolescentes acima do peso não têm dificuldades em namorar porque são ruins como pessoas. Na verdade, muitas vezes são pessoas incríveis. O problema é que vivemos em uma sociedade que valoriza primeiro a casca antes de conhecer o conteúdo. E também muitos deles não gostam de aceitar a verdade sobre o quesito da própria saúde, que também é um fator determinante no quesito dos relacionamentos, que se você chegou até aqui, sabe muito bem os argumentos que eu apresentei para vocês anteriormente. Mas eu quero saber de você. Você concorda ou discorda de tudo isso que eu falei? Você tem algo a acrescentar? Ou até mesmo é você ou um amigo seu que já passou por isso ou passa na sua realidade? Então deixa nos comentários. E se você tem outro tema de vídeo que queira que eu dê minha opinião, coloque logo abaixo. E antes de sair do vídeo, não se esqueça do que? Sim, do seu like, de comentar, compartilhar e se inscrever. No mais, sucesso para todo mundo e até a próxima.